Fala galera, então começando aqui o primeiro vídeo para vocês, né? Vamos dar o start aí na Semana do Desenvolvimento Profissional. Muita gente me conhece do LinkedIn, das redes sociais, do dia a dia, né? Já fui muito tempo consultor, então Brasil inteiro aí tenho vários contatos, vários amigos, mas acho que nenhuma vez eu cheguei a contar para vocês a minha história de carreira, né? E agora acho que já um pouco mais maduro, com 33 anos, acho que agora é um bom momento de compartilhar isso com vocês, porque eu entendo que todo o estudo que eu tive, todo o investimento que eu fiz em conhecimento, em viagem, não vai valer a pena se eu não utilizar isso para ajudar outras pessoas, né? E isso é algo que eu gostaria muito de ter tido no início da minha carreira. Eu, na minha carreira aí de 15, 16 anos, eu posso contar nos dedos o suporte de mentoria, de coaching, assim, não importa como você achar melhor falar, que eu tive, tudo eu consegui na raça e com muita ajuda da minha família, em especial da minha mãe e da minha tia. Então, conforme eu for contando a minha trajetória, né, eu vou explicando aí para vocês as sacadas que eu tive, os diferenciais que eu entendo que eu tive na minha carreira, e aí depois eu vou transformar isso em material para vocês, em planilhas, né, vou dividir com vocês um pouco dos programas que eu uso para fazer planejamento, para acompanhar meu dia a dia, minhas metas e tudo mais. Ok? Então, minha carreira começou quando eu tinha mais ou menos de 15 para 16 anos. Minha mãe era gerente financeira e ela sempre foi muito forte comigo na questão de que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ganhar meu próprio dinheiro. E então, desde cedo eu tive isso na minha cabeça que eu precisava trabalhar. Eu ainda não tinha decidido a faculdade que eu queria fazer, eu cheguei a prestar vestibular para matemática, passei em segundo na época. Na verdade, meu sonho era ser engenheiro, mas na época de colegial ali, para ser bem sincero, não era um cara aplicado muito em estudos. Eu ia muito bem nas provas, mas eu nunca fui aquele cara de pegar livro, estudar e ver questões para fazer concurso, vestibular, enfim. Então, eu cheguei a prestar administração na Mackenzie, que é uma grande universidade de São Paulo, não passei e eu não tinha perfil para entrar numa faculdade de engenharia pública, paga, não tinha condições, porque minha família não tinha como pagar uma faculdade de 4, 5, 6 mil reais por mês, trabalhar em tempo integral, eu na época não tinha, né? E aí minha mãe falou para mim o seguinte, que eu tinha que escolher uma faculdade que pelo menos de início pagasse ali os meus custos, pagasse os meus estudos e depois lá na frente eu faria alguma coisa que eu gostasse. E minha mãe vem da área financeira, meu padrasto é contador, minha tia ela foi consultora, na época ela era consultora da Deloitte, que é a segunda maior empresa de consultoria do mundo. Então, tive essa formação na área contábil, financeira, e minha mãe falou, não, faça contabilidade, que seu pai consegue te ajudar num estágio e sua tia consegue te ajudar depois na consultoria, enfim. Então eu resolvi fazer contabilidade, não fiz em nenhuma faculdade tradicional, porque eu não tinha condições financeiras na época, né, faculdade em São Paulo. Hoje tem faculdades aí de 200, 300 reais, mas isso naquela época, a gente está falando de 2002, 2003, né, uma faculdade não custava menos que 600 reais, é uma faculdade mediana. Não existia EAD, nada disso, e uma faculdade top, tipo Mackenzie, era mais de 1.200, 1.300 reais. Eu não tinha condições na época, eu venho de formação, minha família é bem humilde, meus pais sempre trabalharam muito, meus avós vieram de Portugal para o Brasil no início da vida deles, então eu morei sempre no subúrbio de São Paulo, então não tinha um berço assim com condições financeiras para pagar para mim uma faculdade, uma super faculdade. Então eu fui para uma faculdade para Brás Cubas, que é uma faculdade de médio porte, de pequeno para médio porte, hoje deve estar mais conhecida lá em São Paulo, e comecei a fazer contabilidade. Isso acho que direcionou e mudou completamente a minha carreira. E como eu sempre tive minha tia muito próxima, minha tia sempre trabalhou em consultoria, né, eu me espelhava muito nela. Então acho que esse é o primeiro ponto que eu passo para você no seu planejamento de carreira, de trabalho, de vida. Busque referências, boas referências, claro, para você traçar a sua meta. Então acho que o primeiro ponto crucial na minha carreira até hoje foi que eu me espelhei em pessoas que eu queria chegar, queria alcançar o ponto que elas estavam, né? E isso para mim foi um dos fatores principais para eu conseguir definir minhas metas e continuar correndo atrás. Então eu queria muito ser consultor, eu queria muito entrar numa empresa, uma multinacional de consultoria,
E aí eu defini, essa foi a minha primeira meta. Isso eu tinha uns 16 para 17 anos. E aí eu comecei a estudar mais sobre o mercado de consultoria, auditoria, né, entrei na faculdade e eu vi que era um mercado fantástico. Hoje, o contador é a peça-chave na parte estratégica, enfim. A gente vai falar isso para outros vídeos mais para frente, para não alongar muito nesse. Né, e eu me apaixonei pela carreira, né, e naquele momento eu sempre fui muito arrojado, né, muito perfeccionista, sempre quis chegar muito longe nas coisas. E eu defini um plano para mim e eu tinha acabado de entrar na faculdade. Então esse foi o segundo ponto e é o segundo ponto que eu passo para vocês. Defina um planejamento seu de carreira. Curto, médio e de longo prazo. O que eu falo com curto, médio e longo prazo? Eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria entrar na auditoria. Só que eu não defini só isso. Eu defini também que com 28 anos eu queria ser gerente, ou de uma grande empresa ou da auditoria. Eu também defini que com 34 anos eu gostaria de ser diretor de alguma empresa. E por fim eu defini que com no máximo 45 anos eu gostaria de estar no cargo de presidente de alguma empresa. Isso eu tinha apenas 17 anos. Né? Então eu defini ali minhas metas de curto, médio, longo e longuíssimo prazo. Né? A gente está falando de 20 anos para frente. Né? Por que isso é importante para quem quer uma carreira e foi importante para mim? Porque com base nessas metas eu sabia onde eu queria chegar. Quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar vale. E eu comecei a estudar muito para isso. Muito mesmo. Né? E como eu queria entrar na auditoria, que era meu objetivo de curto prazo, eu comecei a entender o que tinha naquele processo seletivo, o que eu precisava. Então vejam, eu peguei a primeira meta que eu tive, a primeira, né? E o que eu precisava para alcançar aquela meta de curto prazo. E como é de curto prazo, tinha que ser naquele momento. Né? Eu não falava inglês, só tinha a formação ali do colegial. E eu comecei a estudar inglês porque um dos fatores na época decisivos de contratação na auditoria era o inglês. E eu não fazia inglês, tinha feito quando era pequeno, no CCAA, mas assim, larguei depois do primeiro ano. E aí eu fiquei durante 3 meses, eu chegava, naquela época eu estava como estagiário no escritório de contabilidade, inclusive foi a única vez que eu trabalhei no escritório de contabilidade. E eu chegava da faculdade todos os dias às 11h30 da noite, e eu ficava das 11h30, eu fiz um curso online, hoje é o English Life, na época era o English Tal, eu tinha acabado de começar essa história de inglês online, e eu estudava todos os dias, ininterruptamente, sei lá se é assim que fala, mas enfim, todos os dias das 11h30 até 1h da manhã, todos os dias, porque eu sabia que depois de 3 meses eu ia passar por um processo, e é um processo, hoje são muito mais, né, mas é um processo, na época foram 12 mil candidatos, e eu tinha que ter o inglês, porque isso era um fator decisivo. Então, durante 3 meses eu estudei muito. Quem mora em São Paulo sabe que São Paulo é conhecido por ter um trânsito pesadíssimo. Quem vai de metrô vai amassado, tem que sair muito cedo de casa. Então, imagina, eu chegava às 11h30 da noite em casa, estudava até 1 da manhã, e eu acordava às 5 horas da manhã para conseguir pegar o metrô de 6 horas da manhã para ir para o meu trabalho. Um estágio que na época eu ganhava só R$500. Mais o vale transporte. Hoje R$500 é difícil você achar um estágio de 8 horas. Sim, naquela época o estágio era de 8 horas, com batida de ponto e tudo. Não é igual hoje que estagiário é 6 horas e tal. Então eu ganhava R$500 para trabalhar 8 horas, chegava em casa, saía muito cedo de casa, ia amassado no metrô, pegava 2 metrôs, depois pegava um ônibus. Então eu saía às 6 para chegar às 8 no trabalho. No meu almoço, eu tinha 1h30 de almoço, eu almoçava rapidamente, coisa de 10, 15 minutos, e o que eu fazia? Estudava de novo. Então eu passava 1 hora do meu almoço fazendo as lições que o inglês passou no dia anterior, e estudando sobre contabilidade, sobre consultoria, e estudando o que eu pudesse acumular de conhecimento para passar naquela prova. Então, veja, essa aqui é a primeira sacada e é a mais importante, né? Definir as metas, e quando você definir as metas, você mapeie o que você precisa para chegar naquela meta. Parece simples, hoje a gente vê muitas pessoas falando disso, mas quase ninguém aplica isso. Quase ninguém aplica isso. A gente sempre deixa para depois, procrastina, enfim, né? E durante 3 meses essa foi a minha rotina. E eu fui para o processo seletivo, era 10, 12 mil pessoas. Naquela época não tinha nada online, entrevista online, questionário, não, era tudo ali, ó.
No tete-a-tete, entrevista, dinâmica de grupo, e eu me candidatei para as 4 maiores empresas do mundo de auditoria. KPMG, Deloitte, Ernst e Price. Fui mais longe na Deloitte e na KPMG. Na Price eu não passei no teste de inglês, né? Porque a Price era maior e também era mais concorrida. Eu não passei justamente o teste de inglês porque eu não era fluente, e a Price ela pegava muito quem era fluente na época. E eu segui na KPMG e na Deloitte. E minha tia era gerente na Deloitte. E vai aqui um outro ensinamento também que eu aprendi com lá no início, né? Isso me marcou bastante também. Vale a pena na sua vida aquilo que você conquista sozinho. A minha tia não me ajudou naquele processo. Ela era gerente, era influente lá na empresa, todo mundo conhecia ela tinha um renome dentro da empresa, a gente está falando da 2ª maior empresa de consultoria do mundo. Ela não me ajudou. Ela sempre bateu forte, que eu tinha que conseguir com o meu esforço. E ela não me ajudou. E eu fui ali até as fases finais da Deloitte também, e eu não passei na Deloitte. Foram outros que não passei no inglês, não passei na dinâmica de grupo final. Depois eu passei na KPMG, fui para a fase final, fiz a entrevista com o Pedro Melo, nunca vou esquecer dele, hoje ele é presidente da KPMG América Latina. E eu ingressei na auditoria, e eu tinha 17 para fazer 18 anos, né? E aí foi aqui a reflexão, a primeira reflexão que eu trago para vocês se eu tivesse tido essa ajuda, né, se em algum momento minha tia ou alguém vira para nós e fala, vou te ajudar, não, vou facilitar aqui para você, será que eu teria estudado da forma que eu estudei? Será que eu teria me dedicado firmemente todos os dias do jeito que eu me dediquei? Com certeza não, porque na minha cabeça eu ia entender que eu teria passado naquela prova, porque alguém ia me passar. Né? E aí o desenvolvimento técnico e profissional que eu tive naqueles 3 meses não teria sido tão bom, e aí o sucesso que eu tive depois na auditoria